Saudações, viajantes pelas eras. Hoje, nós vamos retornar ao final do século XIX, a um momento em que o próprio planeta pareceu acordar e lembrar ao ser humano quem de fato comanda este mundo. Um instante em que o mar, o céu e a terra rugiram em uníssono. E o som foi tão ensurdecedor, tão devastador, que deu a volta ao globo. Um momento que mudou o clima da Terra, pintou o céu de vermelho e deixou o planeta em silêncio diante da força da natureza. Vamos falar sobre a impressionante explosão do Krakatoa, que aconteceu em 1883. Foi um evento tão impactante que mudou tudo. Imagina só um mundo sem satélites, sem radares e sem sistemas de alerta. Era um mundo onde o desconhecido fazia parte do dia a dia. E a ciência ainda estava dando seus primeiros passos para entender todo o poder da Terra. Um mundo em que uma ilha vulcânica perdida entre Java e Sumatra poderia, em questão de horas, mudar o destino de milhões de pessoas. E foi justamente isso que aconteceu. A ilha de Krakatoa, ou Krakatau, como chamam os indonésios, ficava no Estreito de Sunda, uma rota comercial estratégica do Império Holandês. Mas muito antes dos europeus, os povos locais já a consideravam uma montanha sagrada, um símbolo de criação e destruição. Uma força viva, adormecida, mas sempre observada com respeito. Registros antigos falam de uma grande erupção no século VI, tão intensa que escureceu o céu por dias. Mas depois, silêncio. Por séculos, Krakatoa dormiu, coberta por florestas e rodeada por pequenas vilas de pescadores que viviam de forma simples, confiando na calmaria do mar. Até que, em 1883, o sono terminou. No dia 20 de maio de 1883, moradores de vilas próximas começaram a ouvir sons profundos como trovões distantes. Logo, uma coluna de fumaça começou a subir da ilha. Cinzas, tremores, pequenas explosões noturnas. Durante semanas, o Krakatoa deu sinais de vida. Pescadores relatavam o cheiro de enxofre no ar. Capitães de navios observaram faíscas subindo do topo da montanha. Mas a curiosidade era maior que o medo. Navios europeus se aproximavam da ilha para ver o fenômeno. Cientistas e até turistas foram registrar o que parecia um espetáculo natural inofensivo. Ninguém imaginava que estavam presenciando o prelúdio de uma das maiores catástrofes da história moderna. Na madrugada de 26 de agosto, o Krakatoa começou a ruir de dentro para fora. As explosões se tornaram ritmadas e ensurdecedoras. A coluna de cinzas subiu mais de 30 quilômetros na atmosfera, escurecendo o céu. O sol desapareceu durante o dia e o vento carregava cinzas a centenas de quilômetros. As aldeias próximas mergulharam na escuridão em plena manhã. Os moradores se recolheram em oração. Os telhados tremiam. E o som era descrito como o rugido de 1000 canhões disparando sem pausa. E então veio o dia 27. Às 5h30 da manhã, a primeira explosão abalou a região. Às 10h02, aconteceu o impensável. Uma sequência de detonações tão poderosas que 2/3 da ilha foram destruídos. A maior delas gerou uma nuvem de cinzas e rochas incandescentes que subiu até 80 quilômetros de altitude. O som da explosão foi ouvido a mais de 4.800 quilômetros de distância, na Austrália, em ilhas do Oceano Índico e até no centro da África. Vidros se quebraram em navios a centenas de quilômetros do local. Barômetros registraram a onda de choque, dando 2 voltas completas ao redor do planeta. E foi nesse momento que o verdadeiro terror começou. A explosão abriu uma cratera colossal. A água do mar invadiu o interior do vulcão, gerando uma sucessão de tsunamis que se espalharam em todas as direções. Alguns chegaram a 40 metros de altura.
A costa de Java e Sumatra foi arrasada. Vilas inteiras desapareceram em minutos. Anjer, Teluk Betung, Katimbang e Merak, todas varridas do mapa. Os relatos descrevem o mar recuando subitamente, expondo o fundo da baía, antes de se erguer em uma parede d'água que engoliu tudo. Mais de 165 vilarejos foram completamente destruídos, e o número de mortos já ultrapassa 36 mil, com algumas fontes falando até em 40 mil. As ondas atravessaram o estreito, chegando até o Oceano Índico, fazendo tudo ser engolido. Fragmentos de barcos foram encontrados a mais de 10 quilômetros dentro do continente, evidenciando o poder impressionante da natureza. Agora pare e imagine só. Você mora em uma dessas vilas? Como você acha que poderia sobreviver? Você acorda com o som da terra tremendo, corre até a praia para ver o que está acontecendo. O que você vê é o mar recuando. Você provavelmente pensaria que era um milagre. Mas segundos depois, o horizonte se transforma em uma parede líquida. Você sobreviveria? Provavelmente diante desse cenário não. Pouquíssimos sobreviveram. As chances eram quase nulas. As ondas avançavam a mais de 800 quilômetros por hora. O ar se tornava tóxico, a escuridão era total, e o chão, um campo de cinzas ferventes. O som era tão alto que muitas pessoas morreram instantaneamente por ruptura dos tímpanos. Naquele dia, o planeta inteiro ouviu o rugido do Krakatoa. Durante semanas, o ar permaneceu coberto de poeira e detritos. A atmosfera se encheu de partículas microscópicas que refletiam a luz do sol, alterando o clima global. Os céus de Londres, Paris e Nova York ficaram tingidos de vermelho e violeta. O pôr do sol se tornou um espetáculo de fogo. O artista Edvard Munch, décadas depois, se inspirou nesse fenômeno para pintar O Grito. Era o reflexo de um planeta que ainda lembrava o trauma de 1883. As noites se tornaram mais claras, a lua parecia azul, e as temperaturas médias do planeta caíram cerca de 1,2 graus Celsius por mais de um ano. O Krakatoa havia mudado o clima da Terra. Anos depois, os sobreviventes começaram a notar algo novo surgindo do mar, uma pequena ilha fumegante. Era o Anak Krakatau, o filho do Krakatoa. Hoje, ele continua crescendo e ativo, lembrando à humanidade que a Terra está sempre em transformação. Em 2018, uma nova erupção do Anak Krakatau provocou outro tsunami menor, mas trágico, e reacendeu o medo ancestral dos indonésios. O Krakatoa nunca desapareceu, apenas mudou de forma. A erupção de 1883 foi um marco não apenas pela destruição, mas pela ciência que ela inspirou. Foi um dos primeiros eventos a serem registrados globalmente por instrumentos modernos, como barômetros e observatórios astronômicos. Mostrou como a atmosfera é interligada, como o planeta é um só organismo. Foi o início da ciência moderna dos vulcões e das mudanças climáticas. Mas também foi uma lição, uma lembrança dolorosa de que a força da natureza não conhece fronteiras. Hoje, quando olhamos para os céus tingidos de vermelho ou sentimos o chão tremer, esquecemos que sob nossos pés ainda pulsa o mesmo planeta vivo que criou e destruiu Krakatoa. Aquela ilha desapareceu, mas sua mensagem ficou. A humanidade é poderosa, mas a Terra é eterna. Obrigado por viajar pelas eras comigo hoje. E agora, responda nos comentários. Você acha que sobreviveria se estivesse na costa do Estreito de Sunda naquela manhã de 27 de agosto de 1883? Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Até a próxima viagem pelas eras.